Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal para falarmos sobre justiça social e um pouco de fofoca também, né? Faz parte, porque quando se fala em justiça social, a gente tenta pegar o máximo de informações sobre tudo aquilo que a gente gostaria que fosse diferente, em que pudesse ser, sei lá, tivesse uma qualidade melhor, pudesse ser mais rico para a própria sociedade. E aí, um dos temas hoje em que a gente quer voltar a falar, já houve um vídeo há alguns anos e agora eu resolvi voltar, sobre a Juliana Bonde, ou Juliana do Bonde, né, do Bonde Forró, mesmo sabendo que ela não se encontra mais nesse bonde do forró. Ela se encontra em outro tipo de bonde, que seria as redes sociais com sua forma erótica. E mais importante ainda, hoje a gente pode dizer abertamente que a Juliana Bonde, ela é a segunda rainha do gado. Já houve, aliás, antigamente tinha a novela Rei do Gado, né? Pronto. Então ela é a rainha do gado mesmo. Por quê? Porque apenas os bolsonaristas, né? Esses caras metidos a machões, a certinho, a andar na linha, mas que nos primeiros, como é que eu posso dizer assim? Eram os principais clientes de revista como Playboy, e que hoje vê na imagem da Juliana, na forma dela falar, uma forma de buscar de novo todas aquelas suas fantasias eróticas, tudo aquilo que ele não consegue realmente resolver entre quatro paredes. Então não dá para ir para um cabaré da vida, então vamos procurar a Juliana, porque para isso ela é muito boa, e é por isso que ela deixa de cantar, né, para a partir daí ingressar única e exclusivamente nas redes sociais, tentando falar de tudo, mesmo que não entenda nada. Mas ela não é tão burrinha quanto a gente pode pensar. Ela é muito inteligente, porque ela encontrou nesse meio, no gado, e não poderia ser em outro tipo, né? A maioria do gado, a gente sabe muito bem que pensa igual a Bolsonaro, então não tem como a gente esperar muita coisa. Mas no comércio a gente aprende uma coisa: todo segmento de mercado significa um público-alvo. E ela, já que ela é bolsonarista, ela resolveu pegar esse público-alvo, trabalhar de acordo com a sua inteligência, sua capacidade de raciocínio, e a partir daí, mesmo que seja de uma forma erótica, ela também procura responder aos mais variados questionamentos, seja sexo puro, sacanagem pura, seja sobre a sua vida dia a dia, seja sobre alguns conselhos, não importa o assunto. Ela tem suas tiradas, tem sua forma de, diretamente ou indiretamente, né, dar suas respostas. Mas a gente sabe muito bem que segunda intenção não existe, ela não sabe trabalhar com isso. Mas ela se utiliza disso, que é muito melhor. A gente já viu alguns vídeos bem antes, ela cantando com a irmã. Tem uma voz muito boa, sei que conhece de música, né? E deve ter feito aula de canto, tudo. Só que ela cria um personagem que quase não fala, por isso que a gente sempre fica por aí desse jeito e tal, e sempre mordendo os lábios, tudo. Mas isso aí é proposital. É através dessa sua criação que hoje, em termos de cantora, se é que a gente pode chamar ela de cantora, ela é a que mais tem seguidores, contando também com Facebook, Instagram, com o próprio YouTube, né? Ela é a que mais tem seguidores, e hoje ela dá para viver muito bem da monetização mesmo, apenas dos seguidores. Ela não precisa cantar, até porque para ela cantar no palco, ela tem que também levar todo o seu erotismo, as suas roupas que dá para colocar dinheiro, assim como é no cabaré, né? Nas casas de shows, digamos assim. Então, da mesma forma que as meninas passam na calcinha, a gente vai botando dinheiro lá, né? Aí ela vai fazendo strip, isso, aquilo, outro, a mesma coisa. A Juliana, ela sabe fazer. Sabia, porque agora ela não está mais no palco. Então vamos lá, hoje a gente pode chamar muito bem a Juliana Bonde e a Rainha do Gado.
E por que eu chego a falar isso com tanta certeza? Porque no vídeo anterior em que eu falei sobre que ela era uma farsa, exatamente para mostrar uma outra coisa que ela não era no início da sua carreira, né? Criar todo esse personagem com o ursinho de pelúcia, tudo que até eu falei também que era muito perigoso, porque a galera infantil, né, da pré-adolescência, pode muito bem se identificar com ela e depois o negócio pode pegar mal, porque o conteúdo em que se fala lá não é nada de criança. O conteúdo é pesado, né? Tem palavrão, tem jogos sexuais, tem pedidos, tem desejos dos marmanjos que eles falam diretamente e ela responde. Da forma dela mesma responde. Então é um conteúdo totalmente erótico que não cabe para as crianças. E hoje a gente sabe que essa galera que só sabe fazer isso também, né? A gente sabe muito bem que os seguidores do Bolsonaro, não estou falando daqueles primeiros que de todo mundo que votou em Bolsonaro, não. Votar, como eu sempre venho falando aqui no canal, votar é um direito democrático de cada um. Agora, no momento em que o cara se revela bandido, se revela um genocida e você continua chamando de mito, então, na realidade, ou você é igual a ele ou você não tem nada na cabeça. E eu acredito que esses dois tipos de pessoas, os que não têm nada na cabeça, os que são tão corruptos, tão lacaio quanto eles, forma os seguidores da Juliana Bond se declarada totalmente como bolsonarista. Então, veja bem, para esse público, então, ela sabe se sair muito bem. O problema que a gente vê é para um outro público, como a gente falou, o público infantil, que hoje está também aí no YouTube, e quando veio uma garota com a roupa cor-de-rosa, né, com o ursinho de pelúcia muito bonito tal, só que ela só bota esse ursinho no meio das pernas, né, quando quer, porque a maioria das vezes ela quer mostrar a calcinha mesmo, então fica perigoso para essa criança adolescente, porque começa, não é adolescente, pré-adolescente, é aquele que deixa de ser criança e até os 12 anos de idade, mas uma garota, digamos assim, ou um garoto mesmo, 13, 14 anos, não está preparado para determinados assuntos, para começar nesse jogo de malícias, né? Ele não vai compreender algumas coisas, mas depois logo vai estar compreendendo e a coisa pode pegar, né? Então vamos lá. Na realidade, ela cantou algumas músicas bonitas quando estava no Bom de Forró, que eu inclusive também gosto, mas que como o próprio dono da banda, como muitos músicos e críticos também da música fala, ela na realidade estava ali, não era apenas o seu sucesso, não era, jamais foi pelas músicas que cantou, senão ela também procurava cantar, fazer alguma coisa também nas redes sociais. O seu sucesso estava pelo seu show de erotismo, pela forma como ela tentava induzir o público, como ela tentava fazer como se estivesse num palco erótico, né? Então, isso aí é que sempre chamou a atenção e, é claro, no mesmo momento que ela começa a fazer isso nas redes sociais, então o público grande pode até associar a banda do bonde, do forró, com ela, mas aí é que está o perigo, né? Porque a banda perdeu muito com isso. A banda passou a ser mais um palco, algo para aqueles que queriam ver um striptease, alguma coisa desse tipo, um show erótico feito por uma cantora, e não as músicas sertanejas, as músicas de forró pé de serra, que a banda Bom de Forró sempre canta e que está tentando resgatar agora depois da saída dela, né? Então, as estratégias que a gente vê dela são estratégias inteligentes. Antes a gente achava que era uma menina, sei lá, meio maluca, que não, ela é totalmente inteligente. Ela pensou numa forma de conseguir um público-alvo, porque isso é a maior dificuldade para a gente que faz canal, é conseguir um público-alvo. E a partir daí, ela começou a fazer aquilo que ela já tinha vontade de fazer. Eu vou criar essa menina que quase não fala, um pouco ingênua, mas eu vou falar de sacanagem, porque o gado gosta disso. Você não vê a galera que segue Bolsonaro preocupado com política, preocupado com a situação econômica do país, preocupado com o crescimento e desenvolvimento, preocupado com a questão não só da vacina, mas da saúde pública, como não. Eles nem estudo têm, se fizeram faculdade foi entre as pernas mesmo,
né? Então, a gente vê pela maioria dos ministros em que Bolsonaro teve ao longo de toda a sua trajetória, né, como presidente, a gente vê que a maioria consegue sim, até mestrado, mas através de plágio. Não tem capacidade de fazer seu trabalho de conclusão do curso sozinho, não tem capacidade, tem que plagiar alguém, tem que fingir que fez algum doutorado lá fora, né? Então, essa galera aí a gente não pode esperar muito, mas a Juliana ela foi inteligente nesse sentido. O problema é o perigo que nós temos de ainda relacionar a música sertaneja, o forró pé de serra, com as sacanagens que se colocam hoje em dia em nome do forró, né? Que na realidade toda vez que eu não vejo uma banda que se diz de forró, mas que coloca um monte de dançarinas, tudo de mini saia, aquele jogo todo de sedução, eu fico duvidando da originalidade dessa banda, do seu compromisso com o seu público, qual o seu interesse. É claro que a galera de hoje também nem sabe o que é forró, pé de serra. Então, o que aparecer, para eles tá bom. Eles não têm assim uma referência, a não ser o que seus pais e seus avós falam, né? A maioria das bandas mesmo forró, pé de serra já morreram há muito tempo. Não dá para competir com essas bandas estilizadas. Bem, então ela trata de todos os assuntos. Ela às vezes tem uma parte dos canais dela nas redes sociais que ela procura responder, né, todas as perguntas, mas que na realidade às vezes ela também entra em polêmica. Uma das polêmicas em que ela entrou foi quando uma senhora ela apanhou por estar furtando, né? Tudo bem, tem a matéria aí na internet, tem a matéria aí nas redes sociais. E sem comentar, sem procurar ver o porquê essa senhora estava furtando, eu não considero ela com a ladra, porque ela poderia ser ladra se ela já vivesse do furto. É a mesma coisa, por exemplo, prostituição, todas as garotas que saíram na Playboy se prostituíram. São prostitutas? Não, a não ser aquelas em que a sua renda em que ela saiu 1, 2, 3 vezes na Playboy, sei o que for, ou que ela viva assim, seja o seu principal fonte de sustento. É o principal fonte de sustento, então é uma prostituta que está se prostituindo. Para essa senhora ser uma ladra, ela tem que ter uma frequência de roubo. Você não é ladra apenas por um momento em que você necessitou de fraqueza, alguma coisa, que você foi lá e tentou furtar algo. Você não pode. Mas independente disso aí, a Juliana resolveu apoiar, não, que tem que bater mesmo, afinal de contas, por que ela está roubando, com esse mimimi de estar o tempo todo defendendo o ladrão. Então, a partir do momento em que ela coloca isso aí, a polêmica foi muito grande, tanto que ela teve que voltar em outro vídeo para tentar se explicar, mas continuou da mesma forma, ou seja, é uma pessoa que ganha dinheiro com seu próprio corpo, quase, eu acho que é a mesma coisa de estar se prostituindo hoje, só que é claro, ela não está ainda se prostituindo porque ela está apenas no sensual, no erótico, mas ela não está ainda, por exemplo, não tem como ela fazer exercício ou de striptease, a não ser que ela vá para os canais adultos mesmo, né? Aí sim, ela pode fazer show, ela pode fazer programa e tudo mais, mas enquanto isso, ela também está ganhando dinheiro com seu corpo. Ela o tempo todo tem que usar calcinha, tem que usar roupa de praia, tem que mostrar a bunda, tem que mostrar que tem muitos peitos, e exatamente para chamar a atenção. Mas ela esquecendo isso, ela resolve dar uma de família tradicional, como a maioria dos bozos são, né? E que de tradicional não tem nada, são tão sacanas que muitas vezes as mulheres estão dormindo, os caras estão vendo os vídeos da Juliana Bond, estão se masturbando através dos vídeos delas, estão mandando recadinho, aquele outro mesmo pesado, para ver se ela responde, né? E aí começa a alimentar suas fantasias eróticas. Então essa é a realidade hoje do grupo, do gado, e que tem ela como a rainha do gado. E o gado, por ser gado, é claro que a gente não espera muita coisa de bom também do gado, né? Vamos lá. Lauro Boni também afirma que a Juliana em si, ela nunca foi cantora. Em um dos vídeos ele coloca isso aí, está no YouTube também aí,
Apenas ela quebrou um galho com a banda. Ela cantou algumas músicas também que realmente fez sucesso, porém chegou um determinado momento em que ela tentou também levar esse lado, tem até o nome que eles chamam, que seria forronejo, sei lá, que é a música de forró com a música sertaneja, e tentar levar para o lado do funk. E que aí não foi um momento bom, e que foi a partir daí de tentar essa mudança em que as coisas não ficaram muito boas para ela também. Já não estava, né? Como ele mesmo fala, o lance dela é as redes sociais. Ele estava cantando ali de gaiata, ali não é o local, porque para você ser cantora, você tem que vestir também. Você tem um personagem? Pode ter, mas você tem que vestir no seu público, através da sua voz, seu talento, das músicas. Não tem, você vai interpretar a música de outras pessoas, então tem que ter todo um cuidado também sobre isso, e que isso aí não tinha. A banda em si, Bonde do Forró, com a Juliana Bond, ela perde toda a sua, como é que eu posso dizer assim, suas características, a sua história, para se transformar numa outra coisa. Então, é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. O Silvio França também, que é empresário do Laro, não sei se é Laro Branco, Laro Prado, nomezinho assim, eu acho que é Laro Prado, né? Fala também que Juliana em si, como eles até colocam, eu acho que o Lauro Prado, ele coloca a Juliana como sua filha e na verdade era o pai dela, era o esposo dela. Tem um rolo aí que ainda até agora ainda não está bem claro, né? Mas que ela não é apresentada. Mas eu acho que esse medo todo também é porque, puxa, se ele colocar ela como a sua esposa e ela fica no maior sarro com os dançarinos, né? Então vai ficar muito pesado. Então eu deixo como fosse minha filha mesmo, as coisas. Mas o Lauro Prado, por exemplo, saiu também do Bonde do Forró, passou a criar uma banda antiga, a banda das antigas do forró em si, porque ela não aguentava mais. Depois também tem o MC lá, o MC Maluquinho, sei lá o nome dele, em que na realidade, enquanto estava lá, o que acontecia na banda é que a banda estava vivendo um processo muito maluco, um processo que estava em decadência, um processo em que não dava mais para ter o essencial, aquela essência que realmente a banda tinha antes, né? E a partir daí a gente vê que tem um determinado momento aí, durante a pandemia, que a Juliana Bond também critica os cantores, critica todas aquelas pessoas em que vive da música. E a gente sabe muito bem que o presidente da Associação dos Músicos aqui do estado de Ceará, ele resolveu abrir uma nota de repúdio contra a Juliana Bond, mostrando que nem todo mundo teve a felicidade de já ir para uma banda já capitalizada, com alguém que tenha grana. Isso é muito fácil. A maioria dos cantores tem que começar desde cedo. A maioria dos cantores tem que lutar para trabalhar, para lutar pelo seu dia a dia, porque mesmo assim não são valorizados. Quantos cantores que vão cantar nos bares e no final o cara não paga ele, que diz que foi pouca gente, né? Não dá para dar a grana para ele, enrola de qualquer forma. Às vezes os cantores têm que se sujeitar, isso é uma forma de se falar aqui no Nordeste, a cantar de graça para ver se faz o público, como acontece aqui agora, aconteceu mais uma vez agora durante Natal, Ano Novo, nas apresentações também, que a gente tem a nossa árvore de Natal aqui e na nossa cidade, e a maioria dos shows dos pequenos que tem todo dia são assim: você vai lá, se inscreve, você quer, agora você não vai ter nada em troca, né? Então a realidade que está voltando agora é mostrar o seguinte, que a Juliana, que a gente achava que ela era uma idiotazinha, uma boba, de boba ela não tem nada. Ela é muito esperta, ela pode muito bem dizer que é a única empresária, a única artista em que conseguiu um público, se passando por cantora, mesmo sem ser cantora, ela fez uns bicos na realidade, e que a partir daí criou o nome
mas através das suas fantasias eróticas. Não precisou fazer muito, porque senão o YouTube e as demais redes sociais iriam cortar seus vídeos. Mas o pouco que ela faz, a personagem que ela cria que quase não fala, o jeito infantil de responder, que de infantilidade não tem nada, ela é esperta até da forma como ela fala. Isso aí fez dela uma pessoa em que ela pode muito bem hoje viver a sua vida tranquila, apenas da monetização. No dia que esse negócio acabar, né, que eu sei que vai demorar muito, então ela simplesmente poderá viver com seus frutos colhidos, que não é a música. Se fosse a música, tem pessoas ingênuas, pessoas que não sabem para que serve o canal dela, quem são os seus seguidores, que entra lá e diz: Juliana, canta aí pra gente uma das músicas que vocês cantavam. Ela não vai cantar, porque a praia dela não é essa. O objetivo dela nesse momento não é esse. Seus seguidores, ela tem como se fosse, ela tá como se fosse uma revista mesmo, revista privê da vida, sei lá, em que ela está ali para se exibir. Ela vai ganhar dinheiro com seu corpo e ao mesmo tempo vai dar uma de pessoa da família tradicional brasileira, né? Que essa é a polêmica que a gente quer tratar aqui. A maioria dessas pessoas que se diz totalmente pela pátria, pelo povo, né? Deus, pátria e família, essa coisa toda, a maioria são a favor do armamento. Então a gente sabe que não tem nada a ver com Deus. Violência com eles mesmos, agredir as pessoas é o mais prático que tem. Não investe em saúde, educação, em conhecimento de nada, não, ao contrário. Todas as pessoas estão na universidade que procuram pesquisar sobre essa área de humanas, alguma coisa assim que é interessante sobre o crescimento e desenvolvimento também da própria nação. Então essas pessoas são comunistas, essas pessoas são de esquerda, porque eles não vão fazer nada. Então não investe na própria educação, não investe nada. Então o pessoal vive no ócio. E dentro do ócio, em nome de Deus, eles também vivem na sacanagem. Que aí nesse caso, existem mulheres, mas eu diria que as páginas delas, nas redes sociais, é principalmente para homens. Tem mulheres também, mulheres que gostam, mulheres que gostam de sacanagem, mas é principalmente homens. A maioria é casado, só que assim, enquanto a mulher está dormindo, enquanto a mulher está fazendo outras coisas, o cara está lá de putaria, né? E são essas pessoas em que quando a gente fala dessa Juliana, fala do jeito, mostra a face, estou mostrando pela segunda vez, eles vêm criticar o vídeo da gente. E eu deixo aberto para crítica mesmo, não me importa. Porque também, por outro lado, muitas pessoas entendem o que é que eu estou trazendo, que a vida dela é dela, mas o problema é que ela é uma pessoa pública, então não é só dela, a vida dela também é algo público, em que ela deve ter cuidado. E muitas vezes apenas pessoas como eu também podem muito bem ser enganado. Achar que está diante de uma baita cantora, que ela apareceu cantando, mas aí você vê que os vídeos não tá muito legal, né? Tá pornografia pura. E a partir daí você procura ver ela nas redes sociais, você descobre ela, procura e aí vê que não tem nada de música, não tem nada de cantora, é apenas pura sacanagem, né? E pior do que isso, essa personagem em que usa as cores de criança, o jeito de criança, a roupinha de criança e um ursinho de pelúcia, que chama muita atenção as crianças e a pré-adolescência de hoje, que com certeza está lá, de repente vê, passa por ela, vê aquele jeito, começa a assistir. No começo não entende, mas logo vê que é sacanagem pura, e aí logo cedo desperta aquela ideia para continuar. Muitas coisas que ainda não estaria na hora dessas crianças estar sabendo, né? Ela vai ter contato e as coisas piores podem acontecer, certo? Então o que eu trago hoje é mais isso. Mais uma vez estou trazendo essa polêmica e estou mostrando para os senhores que a criação dessa personagem não é à toa. Foi uma forma, dentro do capitalismo, dentro desse mundo mercadológico, que ela encontra um segmento de mercado, que é o gado, né? Os que seguem Bolsonaro e chamam até hoje ainda de mito,
e que esses gados, para que ela possa fazer a cabeça deles e possa a partir daí ter eles nas mãos, então cria esse personagem erótica, safada, né? E que quase não responde as coisas e que dá certo. Jamais qualquer outra pessoa poderia pensar em algo desse tipo. Ela pensou e deu certo, ok? Então, se você é novo aqui no canal, curta, compartilha, se inscreva, porque dessa forma o YouTube começa a ver que é interessante os vídeos que a gente coloca aqui e ao mesmo tempo a gente pode também aumentar a nossa audiência, levar mais conteúdo para vocês e discutir numa boa. Se você concorda ou não concorda, também deixe sua opinião, não tem problema. Eu não vou esquentar em relação a que alguém seja contra ou a favor. Como eu já disse, eu estou deixando todas as respostas, a não ser que seja uma resposta muito sem nexo mesmo, mas se é contra, se é a favor de alguma coisa, eu deixo todas elas lá, tá ok? Então, por hoje é só e até a próxima.